Olá pessoal, eu sou o DD Shadow, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vou falar sobre os meus investimentos no Counter-Strike Global Offensive. Vamos olhar para o meu histórico de transações no mercado da comunidade e, por ordem cronológica, vou mostrar-vos como eu invisto no CSGO e os prós e contras de cada estratégia. Desde já vou deixar aqui um aviso, este vídeo não é para ser entendido como conselhos financeiros, tem apenas um valor de entretenimento. Estou-vos a mostrar o que funcionou para mim. Agora que não vou ser processado, vamos começar o vídeo. Vamos começar com o meu histórico de mercado, pois é aqui que se encontram todos os meus investimentos antigos. Eu comecei a investir, entre aspas, não foi bem investir, há um ano, em skins, tão simples quanto isso. Comprava durante a promoção de verão, em 2018, porque era nessa altura que toda a gente vendia as skins para comprar os jogos em promoção. Hoje em dia essa estratégia já não funciona assim tão bem, porque as promoções da Steam já não são assim tão boas. No final, eu vendi as skins depois do ano novo, pois esta é normalmente a altura na qual as skins sobem de preço, quando o pessoal recebe todo o dinheiro de Natal. Como podem ver aqui, no exemplo da AK-47 Redline. No final de contas, esta estratégia rendeu-me 15% sobre o valor inicial pelo qual comprei as skins, mas com as taxas da Steam de venda de skins de 15%, acabei por apenas ficar com o mesmo valor com o qual comecei. Por isso, e também porque é mais difícil comprar as skins a um preço mais baixo, não aconselho esta estratégia. Existia, no entanto, uma altura melhor para comprar que ninguém conseguia ter previsto. Estou a falar da operação Shattered Web. Nesta altura, os preços das armas caíram bastante, como podem ver, e os lucros seriam obviamente maiores. Portanto, se quiserem comprar skins, uma operação é sempre a melhor altura para fazer. Vamos passar agora a alguns investimentos que eu fiz, então, durante a operação Shattered Web. Em primeiro lugar temos skins da operação. Comprei uma AUG Midnight Lily, porque esta skin, na altura, era uma das únicas com um padrão refletivo, que apresentava várias cores, dependendo do ângulo da luz que refletia. Esta skin tinha também potencial para subir, pois existia apenas como drop durante a operação, mantendo o número de Midnight Lilies baixo. Ela subiu 25% até ao momento em que a vendi. 10% de lucro apenas, por causa da taxa da Valve. Não obteve, portanto, o mesmo rendimento que outros investimentos dos quais vou falar mais à frente. Continua aqui o tema das skins não serem assim tão lucrativas. O meu segundo investimento, não muito relacionado com a operação, foi a Glove Case. Exatamente, uma caixa. As caixas são uma das melhores maneiras de ganhar dinheiro no CSGO, porque são um item de baixo valor. O que é que isto quer dizer? Bem, são baratas, ou seja, os jogadores não se importam se pagam 18 ou 30 cêntimos por elas, assim tanto quanto, por exemplo, uma skin de 18 euros, se esta subisse para 30. É exatamente a mesma diferença, mas no primeiro caso é muito mais provável e muito mais lucrativo. No entanto, precisamos saber quais são as melhores escolhas. Neste caso, arrisquei na Glove Case porque era, para mim, mais provável de se tornar um drop raro, ou seja, a diminuição da sua probabilidade. Mais à frente no vídeo, eu já vos explico como é que isso funciona. Isso acabou por se verificar. Comprei 100 Glove Cases por 18 cêntimos, como podem ver nas imagens. Acabei por vender metade delas a 53 cêntimos cada uma, o que equivale mais ou menos a um lucro de 294%, ou 279% depois da taxa. Estas caixas estão, no momento em que fiz este vídeo, dia 13 de agosto de 2020, a vender por 54 cêntimos e o seu preço tem andado em diversos altos e baixos. Outro fator que me ajudou e que certamente aumentou a rentabilidade desta estratégia foi o facto de eu ter investido numa altura bastante boa, mesmo antes de uma pandemia global, que aumentou o número de jogadores no CSGO e consigo a procura das caixas. O último investimento da operação passada que eu fiz foram os autocolantes Gold Web Foil. Estes autocolantes são exclusivos à operação Shattered Web. Como tal, eram para mim um dos itens que subiria em preço eventualmente, visto que após a operação não foram dropados mais stickers destes. Estes eram, para mim, os mais desejáveis. Comprei-os a 3,54€ cada um e vendi metade dos meus autocolantes por 8,36€ cada um, fazendo um modesto lucro de 41% depois da taxa de mercado da Steam. Comparando com as caixas não parece assim tanto, até porque estes itens são mais caros, como referi no início do vídeo, têm tendência a não subir tanto. Agora, podem-se estar a perguntar, porquê é que vendeste apenas metade das caixas e autocolantes? Bem, eu decidi seguir esta estratégia para diminuir um bocado o risco de, mais à frente, estes itens virem a valer mais do que agora.
permitindo-me manter os itens no meu inventário quase como de graça. Ou seja, tudo o que eu vender dos investimentos anteriores é um lucro garantido. Agora, vamos passar ao meu inventário e ao investimento mais recente que eu fiz. Há poucos dias, comprei 200 caixas Gama, a 12 cêntimos cada. Este dia coincidiu com o lançamento de uma nova caixa no CSGO, a caixa Fracture. Este foi o principal fator que me motivou a fazer o investimento. Porquê? Pelo mesmo motivo que comprei as Glove Cases. No CSGO existe um sistema mantido pela Valve que ordena as caixas em diversas categorias, as quais definem a probabilidade de vos sair uma caixa no final de um jogo. 4 principais grupos influenciam estas probabilidades. Em primeiro lugar, temos os Prime Drops. Estas caixas estão apenas disponíveis às contas com status Prime no CSGO. A maioria dos jogadores. São, portanto, as caixas mais abundantes. Em princípio é aqui que começam as caixas mais recentes. Seguidamente, temos os Non-Prime Drops. Estas caixas progrediram do estatuto de Prime Drop para agora serem dropadas aos jogadores que não possuem Prime. Aquelas que os vossos amigos que não pagaram pelo jogo e estão agora a começar, recebem. Por último, temos os Rare Drops. Estas caixas são as mais antigas, o que não quer dizer que não sejam abundantes. Como podem ver, neste momento existem mais de 250 mil caixas Gama à venda no mercado. Mas o que é que isto significa? Bem, significa que a caixa está a ser criada em muito menores quantidades. Ou seja, a oferta de caixas vai a um certo ponto deixar de poder satisfazer a procura dos jogadores. Porque já não calham tantas e então o preço sobe. Ou seja, mesmo que existem 250 mil caixas agora à venda, estas serão abertas e em princípio ao longo do tempo o número de caixas irá diminuir. É este o princípio por trás do aumento do preço de certas caixas. Mas este é um longo caminho. Longo. Este efeito demora bastante tempo. É provável que as caixas não subam durante algum tempo. Até é normal que não vejam lucros substanciais antes de um ano. Este é um facto que todo o investidor no Counter-Strike tem que aceitar. Fazer dinheiro neste jogo é um jogo de paciência. Tem que ter mais paciência que a maioria dos players e vender com cautela. Mas no final, conseguem lucrar bastante através deste princípio. Se nada mudar no CSGO, o que é sempre um risco. Já me esquecendo. O grupo final, que não aparece aqui, são as caixas descontinuadas. Estas caixas são sobretudo de operações passadas e já não dropam, ou seja, o seu número só poderá diminuir. Espero que tenham gostado deste vídeo, onde vos mostro como eu giro os meus investimentos no CSGO. Eu faço isto maioritariamente para conseguir comprar jogos e também aprender como o mercado funciona. O mundo dos investimentos no CSGO pode ser um bom meio de aprendizagem para quem tem cuidado. Não se esqueçam de fazer a vossa própria pesquisa antes de investirem. Deem like e subscrevam se gostarem deste vídeo. Eu gostei bastante de o fazer. Esperem mais vídeos de meus no futuro. Sigam na Twitch em twitch.tv/dead_xixado. Ativem as notificações para não perderem as minhas streams. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.